saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 3, dos versículos de 1 a 7. Primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, versículos de 1 ao versículo 7. Eu vou ler o 1, os irmãos os dois, e nós seguimos até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, a palavra seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviava outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Todos juntos, versículo 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Deus, de ainda ouvir, ó Deus, na tua casa, criança louvarem as suas mães, Senhor. Te agradecemos pelos louvores, por tudo que o Senhor já tem feito aqui, ó Deus. Agora te pedimos, ó Deus, que para a glória do teu nome e para a edificação da sua igreja, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia de nós. Toda soberba, ó Pai, não vem de ti, vem do diabo. Tira isso do meu coração, toda soberba, ó Deus, toda vaidade, ó Deus. Que eu possa, ó Deus, aprender com João, que eu possa diminuir nessa noite aqui, ó Deus, mas que o teu reino seja edificado e que o nome do teu filho seja glorificado para todos sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, a mensagem de hoje é um pouco densa, então eu vou tentar aliviar aqui um pouquinho, certo? Certa vez, eu não lembro exatamente se foi no Dia das Mães ou foi no Dia das Mulheres, né? E eu estava pregando. E ali era assim, terminava a pregação, terminava o culto. E quando eu estava terminando a mensagem, eu acho que era Dia das Mulheres, né? Alguma coisa assim. Uma irmã levantou, deu uma rabisaca e falou assim: a gente vem para o Dia da Mulher para levar cacete na igreja. Eu espero que eu não faça isso com vocês hoje, irmãos. E a outra coisa é o seguinte. Eu ganhei aqui no dia 15 de 9 de 2019, ao amado irmão João Gerry Campos, do seu querido irmão presbítero Josafá. Então a introdução do livro vai ser do livro de Josafá. Então, se der certo, se alguém gostar dessa mensagem, pode elogiar ele. Mas também, se der errado, já sabe de quem é a culpa, né? Esse livro, queridos, esse é um livro que eu recomendo para os jovens da igreja ler. Preciso explicar porque é um pouco tenso. Cartas de um diabo ao seu aprendiz. O título assusta. Carta de um diabo ao seu aprendiz. C.S. Lewis era um intelectual, querido. Então ele usava de várias formas, assim como ele escreveu as Crônicas de Nárnia, para mostrar que que Cristo é o Rei. Ele escreve esse livro no período da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos no ano de 1942. E ele quer tentar passar a imagem do mundo vista
pelos olhos do diabo. Para isso, ele escreve cartas. Essas cartas de C.S. Lewis, como ele era um intelectual de alto gabarito, era publicada no jornal The Guardian, da Inglaterra. E esse livro é uma coleção dessas cartas. Nessas cartas, irmãos, para os irmãos não estarem interpretando mal, é o seguinte: ele escreve uma carta, a ideia é que o diabo velho, Satanás, ele está ensinando a um diabo novo como é que eu tento os crentes. De que maneira ele é como se ele entrasse na mente do diabo e escrevesse como o diabo ensina a um demônio menor, a um demônio aprendiz, a tentar os crentes. Está mais ou menos claro, não tá? Deu para entender, certo? Então, ele começa, são 32 cartas, se não me engano, 33, eu não lembro exatamente agora. E ele começa com algumas coisas, irmãos. Ele diz assim, o nome do demônio aprendiz é Verme Billy. Isso pode variar, dependendo da tradução que você comprar o livro. Ele diz assim: compreendo o que você diz sobre guiar o seu paciente em suas leituras. O paciente aqui é o crente. É um diabo tentando um crente. E Satanás aqui está instruindo esse demônio. E ele diz o seguinte: e também fazer de tudo para que ele sempre tenha encontro com tal amigo materialista. Aí ele vai dizer o seguinte: o seu paciente sempre foi acostumado desde criança a ter dezenas de filosofias incompatíveis dentro da sua cabeça. Ele não classifica a doutrina basicamente como verdadeira ou falsa, e sim como acadêmicas ou práticas, antiquada ou contemporânea, convencionais ou cruéis. O jargão e não o argumento é o seu melhor aliado para afastá-lo da igreja. O que é que esse demônio velho está dizendo ao demônio aprendiz? Ele está dizendo: quando você for tentar um crente, faça com que ele use jargões, mas não faça com que ele pense. Então, deixe que ele use todo tipo de jargão, deixe que ele... eu sou vaso, eu sou servo. Use essas coisas, mas não permita que ele pense. E ele vai dizer, se ele começar a refletir, a gente perde a batalha. Ele continua, em algumas outras cartas aqui, na carta 2, ele diz assim: é com pesar que receba a notícia de que seu paciente se converteu ao cristianismo. Então, acaba lá que o diabo estava tentando, foi e se converteu. E o diabo está dizendo assim: eu recebo essa notícia com grande pesar, né? Aí ele diz assim: mas não se preocupe não. Hoje em dia, um dos nossos aliados é a própria igreja. Mas não me compreenda mal. Eu não estou falando da igreja que se propaga através dos séculos, do tempo e no espaço, ancorada na eternidade, terrível como um exército agitando os seus estandartes. Isso, devo confessar, é um espetáculo que incomoda até os nossos mais audazes tentadores. Felizmente, é algo praticamente invisível aos olhos dos homens. Ele está dizendo, não é dessa igreja. O camarada mas se preocupe não. Aí ele continua. Ele diz, portanto, esforce-se para lançá-lo nele a decepção ou um anticlimax que certamente ocorrerá durante suas primeiras semanas na igreja. Sua tarefa ficará bem mais fácil. Tudo o que você deve fazer é nunca deixá-lo fazer de si mesmo a seguinte pergunta: se eu sou o que sou e me considero algum cristão, por que desconsidero alguém? Por que os defeitos das pessoas sentadas no banco ao meu lado seria prova de que a sua religião deles é pura convenção e hipocrisia? Então, o que é que o demônio está ensinando a outro? Ele diz, olha, não deixe o cristão ele ter humildade. O que é que ele vai ter sempre que pensar? Eu sou o melhor crente da igreja. Então, não deixe ele achar assim, irmãos, Ger é um pecador miserável, mas eu também sou um pecador. Se nós estamos aqui é pela graça. Não deixe não. Chegue na igreja, faça com que ele chegue sempre sendo o melhor. E aí ele continua, né? Ele diz assim, ele está muito longe
ainda de ter passado tempo suficiente com o seu inimigo. O inimigo aqui é Deus. Para ter verdadeira humildade. Então, aquele aprendiz de demônio, ele está dizendo, ele está recebendo as instruções de Satanás, está dizendo, olha, primeira coisa, não deixe que os crentes tenham argumento. Não deixe que eles pensem. Segunda coisa, não deixe que eles tenham uma vida piedosa. Não deixe que ele passe tempo com o inimigo aqui é Deus. Não deixe que ele seja humilde, ao contrário, faça com que ele seja arrogante. E aí a gente ganha a batalha. E aí ele segue, irmãos, infelizmente não dá para a gente, porque a gente ia muito tempo, mas quando chega na carta 23, ele continua instruindo ao seu demônio a tentar os seus clientes, como ele chama aqui, né? Então, preste atenção, na carta 23, ele diz assim, através dessa moça e da sua família asquerosa, agora o paciente passa a conhecer mais e mais cristão de todos os dias, e os cristãos bastante intelectual também. Durante um bom tempo, será praticamente impossível eliminar sua espiritualidade da sua vida. Pois bem, sendo assim, é seu dever corrompê-la. Então agora o que o demônio tem que fazer? Ele não precisa tirar a sua espiritualidade. Ele vai corrompê-la. E como é que ele vai corromper? Ele diz assim, ó, observando os novos amigos do seu paciente, descubro que o ponto mais vulnerável dele é o ataque dele ao ataque é a fronteira entre a ideologia e a política. O cara gosta de discutir política. E ele diz assim, nas últimas gerações de seres humanos, nós conseguimos estimular uma interpretação tal do Jesus histórico, certo? Em linhas mais liberais e humanitárias. É o Jesus, não o Jesus da Bíblia, mas um Jesus humano. E ele diz, agora formulamos um novo Jesus histórico, em linhas marxista, catastrófica e revolucionária. A vantagem dessa interpretação, de que esperamos modificar a cada 30 anos, mais ou menos, são inúmeras. E aí ele vai descrever. Não, o Jesus que era o Jesus da Bíblia, esse você não fala. Agora vamos criar um Jesus aqui mais moderno, né? Um Jesus marxista, um Jesus que se preocupa demais com o pobre, um Jesus da teologia liberal. E ele continua, né? Desse modo, conseguimos distrair a mente dos homens daquilo que ele é e daquilo que ele faz. Ou seja, a gente não deixa eles saber quem é Jesus, o Jesus verdadeiro, e o que Jesus realmente faz. A gente vai distrair essas pessoas. E ele continua. No versículo, na carta 25, irmãos, veja só, vamos só recapitular aqui para os irmãos. Como é que o Satanás aqui está tentando as pessoas? Primeira coisa, não deixe as pessoas pensar. Não deixe os crentes pensar. É um perigo. Segundo, não deixe os crentes ter uma vida de piedade. Isso também é muito perigoso. E agora a gente vai criar o nosso Cristo, né? Um Cristo marxista, um Cristo revolucionário, né? Um Cristo das minorias, né? E aí no 25 ele diz assim, o verdadeiro problema dessa pessoa com quem o paciente está vivendo é que eles são simplesmente cristãos. Todos possuem seus interesses particulares, é claro, mas o laço que une é o cristianismo. O que nós desejamos, se não houver mesmo jeito em que os homens tiverem se tornado cristão, é mantê-lo num estado de espírito que eu chamo o cristianismo e mais alguma coisa. Ele está dizendo, se não tiver jeito, o cara continuar crente, a gente vai acrescentar o cristianismo e mais alguma coisa. Aí ele diz, ó, o cristianismo e a crise, o cristianismo e a nova psicologia, o cristianismo e a nova era, o cristianismo e a cura pela fé, o cristianismo e a psíquica pesquisa, o cristianismo e o vegetarianismo, o cristianismo, e aqui espante-se, irmãos, e a reforma ortográfica. O cristianismo e a reforma ortográfica. C.S. Lewis está dizendo isso em 42, querido. Ele está dizendo, crie nas pessoas a reforma ortográfica. O que é reforma ortográfica, irmãos? Ele vai dizer lá na frente. Mas é a ideia de que a gente vai tirar o significado das palavras. A gente vai dizer uma coisa, quando na realidade ela significa outra, certo?
E na última carta é o brinde. Na última carta que ele escreve aqui, é um banquete onde ele reúne todos os demônios e agora ele vai passar as últimas instruções para aqueles demônios. E aí é um banquete lá. E aí ele começa a instruir os demônios. E ele diz aqui. Ele diz: oculto no âmago dessa busca, a busca do ser humano pela liberdade, havia também um profundo ódio pela liberdade pessoal. Foi também aquele homem de grande valor, Rousseau. Os irmãos lembram do que Rousseau dizia, né? Ele disse que o ser humano nasce sem pecado e a sociedade o corrói. O ser humano é aquela coisinha boa, certo? Aí ele diz aqui, aí ele diz assim: em sua democracia perfeita, lembre-se que somente a religião estatal é permitida. Voltasse à escravidão e disse ao indivíduo que ele é sempre e desejou, embora ele não soubesse disso, é aquilo que o governo lhe ordena. Então, o que Cecílio está dizendo, o demônio está ensinando a outra, né? A gente, com a ideia de liberdade, a gente vai trazer para o controle do Estado, o Estado vai mandar nas pessoas, e agora eles vão fazer tudo que o Estado ordena. E ele continua. Desse ponto inicial, via Hegel, outro grande propagandista extremamente valioso para nós, nós facilmente conseguiríamos conceber tanto um Estado comunista como nazista. Tivemos grande sucesso até na Inglaterra. Então, ele vai dizer que é a mesma coisa. Ele vai dizer que a reforma ortográfica, que agora é tomada pelo Estado, ela vai tratar um Estado comunista e nazista e as pessoas vão achar que é tudo normal. E aí ele diz, qual é a palavra mágica? Como é que a gente faz essa mágica? Como é que a gente faz isso com as pessoas? Ele diz, democracia é a palavra que vocês usarão para total controle sobre eles. Como é que eu digo que que eu controlo as pessoas? Eu digo que as pessoas têm democracia. Nós vivemos numa democracia. Eu posso prender velho que faz protesto na praça, jogar dentro de um presídio, fica lá 40 dias sem visita, sem ninguém, mas nós estamos numa democracia. Eu posso ter eleição do jeito que tiver, mas nós estamos numa democracia. Essa é a palavra-chave para que o Estado exerça o seu controle. Aí ele continua. O ótimo trabalho que nossos especialistas em filosofia fizeram no campo da linguagem humana. Como é que eu domino? Pela fala, pelas narrativas, pelas ideologias implantadas. Agora, não se espante não, irmãos. Ele diz, ele continua, né? Infelizmente não dá para ler todo aqui, mas ele diz. Mas tudo isso não passa de um subproduto de todo esse processo. Na verdade, quero chamar a atenção de vocês para o vasto e generalizado movimento para desacreditar e finalmente eliminar toda e qualquer qualidade humana. Está dizendo, a gente vai criar um Estado que controle as coisas, ele mande nas pessoas, mas nós dizemos que isso é democracia. E agora a gente vai tirar tudo que é bom. A gente tem que acabar com essas coisas que é bom. Ele diz, finalmente, eliminar toda e qualquer qualidade humana, seja ela moral, cultural, social ou intelectual. E não é lindo perceber o quanto a democracia, no seu sentido mágico, está fazendo por nós agora o trabalho que já foi feito pelas ditaduras mais remotas de todos os métodos? Ou seja, a democracia está fazendo aquilo que a ditadura fez. O que a ditadura faz? Controla as pessoas, oprime as pessoas. Agora não. Como é o nome? Democracia. Democracia. Aí ele diz assim, nessa terra promissora, o espírito do eu sou tão bom quanto você, não passou a ser mais do que uma influência puramente social. Ele começa a se infiltrar no sistema educacional. Eu sou tão bom quanto você. Aí veja só, não posso dizer com certeza até onde ele foi no presente momento, e isso tampouco me importa. O princípio básico da nova educação é que alunos lentos e vagabundos não devem sentir-se inferiores aos alunos inteligentes e esforçados. Isso é antidemocrático.
Como é que um aluno pode ser superior a outro? Isso é antidemocracia. Aí ele diz, essas diferenças entre alunos, porque eles são muito, obviamente, diferentes, individuais, precisa ser disfarçada. Isso pode ser feito em vários níveis. Nas universidades, as provas devem ser elaboradas de tal forma que quase todos os alunos consigam boas notas. Vamos nivelar, mas nivelar por baixo. Certo? O irmão ali tirou 700 pontos para entrar no Enem, mas chega alguém que tem uma cota declarada ali, entra na cota que tirou 400 e toma o lugar dele. Porque a gente vai nivelar por baixo. Porque ninguém quer ser intelectual, não. A gente quer ser igual. Nós estamos o quê? Numa democracia. E ele diz, os vestibulares devem ser feitos para que todos, ou quase todos os cidadãos possam entrar na universidade que tenha capacidade ou desejo de se beneficiar com a condição da educação superior, que não. A escola deve ser para quem tem a capacidade ou não. O que importa é que todo mundo esteja lá. Certo? E aí ele diz, olha só, irmão, essa parte dele. É possível deixá-los, por exemplo, fazendo bonequinho de argila. Ele está falando aqui da educação infantil. É possível deixá-las fazendo, por exemplo, bonequinho de argila e dar isso o nome de educação artística. O menino está fazendo boneco velho de barro. Mas isso é o quê? Educação artística. Ele diz, ele continua, né? Ele diz aqui, ó. De todo esse tempo, jamais deve haver nenhuma menção ao fato de que eles são inferiores às crianças que estão efetivamente estudando. Isso pode causar um trauma. Se disser que uma criança é melhor do que outra, vai causar um trauma naquelas que não são. Aí ele diz, por isso, Beuzebu, que palavra mais útil, caso fracassem por trás, assim o aluno mais inteligente permanece democraticamente acorrentado aos seus colegas da mesma idade em toda a sua carreira escolar. E um menino capaz de compreender Esquilo ou Dante é obrigado a ficar sentado ouvindo seus colegas tentando soletrar. Vovô viu a uva. Isso é a escola, isso é o sistema educacional. Resumindo, não é absurdo esperar pela abolição praticamente total da educação, quando finalmente o eu sou tão bom contra os outros for vitorioso. E aí, para terminar, irmãos, ele diz assim, não precisamos mais de planejar trabalho arduamente, espalhar a arrogância serena ou a ignorância incurável entre os homens. Os próprios vermezinhos fez esse trabalho para a gente. A gente não precisa tirar a inteligência. A escola fez isso para nós. É claro que isso só acontecerá com a educação se tornando estatal. Mas é isso que acontecerá, pois faz parte do mesmo movimento. Os impostos inventados para que esse propósito estão acabando com a classe média. Isso é C.S. Lewis em 42. Lembra que Marilene Chauí disse, a classe média do Brasil é um atraso. A gente precisa acabar com ela. Porque a classe média vai botar os filhos nas escolas. Ele diz aqui, ó, os impostos inventados para esse propósito do quê? Uma educação estatal, estão acabando com a classe média. E a classe que estava disposta a economizar e fazer sacrifício para que seus filhos recebessem uma educação privada, a remoção dessa classe, além de estar ligada à abolição da educação, felizmente, é mais uma consequência inevitável daquele espírito que diz, eu sou tão bom quanto os outros. A gente precisa igualar as pessoas. E o que é mais triste, irmãos, que ele termina o livro dizendo assim, a fina flor da profanação só pode crescer se for plantada perto do sagrado. Em nenhum lugar a nossa tentação é tão bem sucedida quanto nos próprios pés do altar. Por isso que eu disse, C.S. Lewis escreveu isso aqui em 42, mas parece que C.S. Lewis estava vivendo no Brasil de 2023. Eu preciso controlar tudo, eu preciso dominar as pessoas, mas eu não posso dizer que eu sou um ditador. Qual é o nome que eu uso? Democracia.
E qual é o instrumento que eu vou usar para dominar as pessoas? Educação. Educação para dominar as pessoas. Não está uma beleza nessas escolas, não está? Que maravilha está as escolas. As escolas, quem é professor sabe, está um céu de brigadeiro. Irmãos, quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu para uma sociedade hostil ao cristianismo. Porque ele começa dizendo que as mulheres têm que se submeter aos maridos. Tenha calma, irmão. Não, as irmãs não ficam com raiva de mim agora, não. A gente vai explicar isso. Tenha calma, não precisa dar rabo e saco agora, não. Só um pouquinho, espere só um pouquinho. Pedro escreveu isso numa sociedade que era hostil ao cristianismo. Se você fosse mulher no tempo que Pedro estava dizendo aqui, a sua religião era a religião do seu marido. Então, se o seu marido fosse para uma religião, você tinha que ir para lá, não era opção, não. E se você fosse declaradamente cristão, ou seja, se você se convertesse sem a informação do seu marido, ele podia simplesmente lhe entregar o império e você ser morta. Então Pedro está escrevendo aqui para que as mulheres tivessem sabedoria para lidar com suas famílias. E o mesmo também, os homens não podiam, mesmo quando eles se convertiam, eles tinham que ter sabedoria no seu procedimento. A gente está falando aqui, no período que essa carta foi escrita, irmão, de 64, depois de Cristo. Simplesmente Nero, o imperador. Então Pedro está escrevendo essa carta para um povo que passava por grande sofrimento, por grande luta, que era muito difícil, uma cultura extremamente hostil ao Evangelho. E Pedro está dizendo que tanto mulheres como marido precisa ter sabedoria e se submeter às autoridades. Irmãos, a vida familiar, no projeto de Deus para a família, é que a família fosse como uma vitrine. E aquela vitrine é onde mostrasse o plano de Deus em miniatura. A família deveria ser, ou deve ser, uma vitrine onde as pessoas olham para aquela vitrine e vê a glória de Deus. Porque todo o plano de Deus para a humanidade está fundamentado ali na família. Não é à toa que o ataque à família é incrível, irmãos. Veja, essa carta foi, o propósito dessa carta, irmãos, está lá no capítulo 5, a gente leu 3, 5, 12, Pedro diz o seguinte, no versículo 12, Pedro diz o seguinte, ele diz, por meio de Silvano, para vós, outros irmãos fiéis, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando a testificar de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela ficais firme. Então Pedro está dizendo, vocês estão sendo perseguidos, está difícil a situação, mas permaneça firme, não retroceda. É esse o propósito. Mas também Pedro sabia do problema que aqueles irmãos haviam enfrentado, irmãos. Nós precisamos, lembra do que C.S. Lewis fala, a primeira coisa, uma das questões que a igreja de hoje precisa aprender é refletir, é pensar. John Stott diz, crer também é pensar. John Stott tinha um alto valor pela Bíblia, por isso que ele não bota o crer abaixo, ele bota o crer acima. Ele diz, crer está em primeiro lugar, mas o fato de eu crer não quer dizer que eu não pense, que eu não reflita sobre as questões, não. Queridos, você acordando ou não, se você concorda ou não, mas nós estamos vivendo numa cultura extremamente hostil à família. Uma cultura que quer destruir a sua família. Nós estamos aí com ideologia de gênero, feminismo, machismo e esses outros ismos aí que nós temos tanto, queridos. Nós vivemos num tempo onde a família tem sendo atacada, é o homossexualismo, o adultério, o divórcio, a pedofilia, a violência, a desconstrução da família, as ideologias chamadas de ideologia progressista, elas têm acabado com as famílias, elas têm assolapado a família. E o problema é que você não sabe de onde está vindo o ataque. Essa é a questão. Você diz, meu Deus, eu trago meu filho para a escola.
Eu pago até aqueles pais iludidos que acham que colégio particular hoje está fazendo diferença. Aqueles pais que trazem seus filhos para a igreja e dizem, meu Deus, eu crio um menino na igreja, eu levo esse menino para a escola, eu dou tudo que ele tem, e diante vem tanta rebeldia. Por que esse menino é tão rebelde? Por que esse menino é tão desobediente? Por que esse menino está assim? Porque nós vivemos numa cultura tão insubversiva. E você não sabe de onde a sua família está sendo esfaqueada o tempo todo. E você precisa pensar, querido. A Bíblia diz que em Cristo está escondido todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria. Quer sabedoria? Peça a Deus. Tiago diz isso. Mas uma coisa é fato, irmão. Eu e você, a gente precisa saber lidar com nossa família. Quando você coloca a sua filha na universidade, a gente é um orgulho. Ah, minha filha está na universidade. Ele vai se deparar lá com um sujeito chamado Karl Marx. Embora ele tenha sido um vagabundo, nunca trabalhou na vida, mas todo mundo que senta num banco da Universidade Federal tem que ler aquele sujeito. E isso não é opcional para você, você tem que ler aquele vagabundo. Mas olha o que Marx diz. Ele diz o seguinte: o motor da história é a luta de classe. O que move a humanidade? O que é que movimenta o povo do mundo inteiro? É a luta, para Marx é a luta. A frase mais conhecida dele, proletariados do mundo inteiro, univos. E Marx diz o seguinte, presta atenção, queridos. Ele diz, e a primeira luta ocorre no seio da família. Em seu livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Capital, Engels escreveu, em um velho manuscrito não publicado, escrito por Marx e mim, em outras palavras, ele diz, a primeira divisão do trabalho é aquela entre homem e mulher para a propagação dos filhos. E hoje posso acrescentar, a primeira oposição de classe que aparece na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homens e mulheres unidos em matrimônio monogâmico. Sabe qual é a primeira luta, de acordo com esse cidadão? É a sua família. É os pais que são opressores, ou vocês nunca viram isso, não? Os pais são brutos. E ninguém está negando que há homens assim, não. Mas os pais são opressores. Já ouviram essa expressão, querido? Os homens são opressores. Oprimem as coitadas. Mas não é só com a mulher, não. Marx continua, né? Ele diz... dentro da família há uma segunda opressão. Qual é a primeira opressão? O marido oprime os filhos. Oprime a mulher, aliás. Dentro da família há uma segunda opressão. Os dos filhos pelos pais. Que Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1847, pretende abolir. E ele diz, censurai-vos por querer abolir a exploração da criança pelos seus pais. Confessamos esse crime. Perguntaram a Marx, você quer destruir a família? Você quer abolir a família? Sim, por que não? Recentemente, na Universidade de Pernambuco, eu não vou dizer nem o nome daquela indivídua que não merece, mas foi isso que uma doutora disse isso. Vocês querem destruir a família? Sim, nós queremos destruir a família. Qual o problema? São ideologias que estão plantadas. Mas, Jair, por que você está falando de política? Querido, pelo amor de Deus, eu não estou falando de política aqui. O que eu quero dizer é que na tua cabeça, na tua casa, essas ideologias estão lá. Que a igreja está cheia de ideologia marxista. Que a nossa sociedade está tomando, é você dizer, eu não sou marxista. Lembra da palavra democracia? Que é só um meio de enganar as pessoas. A nossa sociedade já está encharcada pela essa cultura, irmãos. Uma professora em São Paulo, numa classe entre 6 a 8 anos de idade. Eu peço até perdão às mulheres que estão aqui. Mas está lá. Famílias em Perigo, é o nome do livro. Leia lá. Marisa Lobo. Ela conta essa história. Alunos de 6 a 8 anos, de 6 a 8 anos, a professora pediu um trabalho para esses alunos. Qual era o trabalho? Pesquisar na internet sobre sexo anal, oral e grupal. E você diz, caramba, eu me esforço para botar meu filho na escola. E na escola lá está sendo imposto de goela abaixo
todos os valores de destruição dos seus filhos. Lá você não vai ler uma Bíblia. Na realidade, a Bíblia não foi proibida nas escolas. A Bíblia é um livro antiquado. A Bíblia é um livro retrógrado. Tiraram a autoridade dos professores, tiraram a autoridade do diretor. No meu tempo, existia uma figura nos colégios chamada inspetor. A gente se pelava de medo do inspetor. Quando vinha o inspetor, minha filha, a gente corria. Mas quem é a autoridade na escola? Não tem mais autoridade. A autoridade é o quê? É a criança. Por quê? A criança é o quê? Ela é oprimida. Não é isso que o vagabundo Paulo Freire pregou? Todos os livros de Paulo Freire falam sobre a opressão. A pedagogia do oprimido. Nós precisamos libertar nossas crianças. Leia um livro de Paulo Freire e me diga que eu estou mentindo. Você chega lá, a professora do seu filho vai dizer, seu pai é um atrasado. Eu tenho uma filha aqui, ó, que fez pedagogia no UFPB e perdeu o mestrado dela simplesmente porque ela botou no currículo que era crente. Ela colocou no currículo dela que ela era crente e a professora dela disse, você é uma retardada. Vocês estão pensando que a gente está brincando, queridos? As ideologias malignas, antifamília, destrutiva, tomou conta. E eu não posso falar muito aqui porque eu tenho que ir para o texto, que é esse o propósito, queridos. Mas eu queria alertar as famílias de vocês. Eu não tenho a precisão, querida, a precisão exata. Mas se eu não falho a memória, em 1817, mais ou menos por aí, ou foi 1917, é ordenada a primeira pastora nos Estados Unidos. Hoje, a liderança da igreja do Brasil, 33% é de mulheres. O marxismo está lá fora? Esse é o problema, irmão. Porque a gente pensa que o inimigo está lá fora. A gente pensa, não, minha família não. Eu sou de direita. E ainda acha que ser de direita é alguma coisa, né? Eu sou de direita. Aqui não entra, não. Mas nós estamos numa cultura da mídia, da educação. Olhe para a cultura brasileira, irmãos. Essa semana faleceu uma senhora que era uma roqueira. Quantas famílias não foram destruídas pelaquela mulher, ensinando a jovens a fumar maconha? Dê uma olhadinha no movimento da música pop brasileira dos anos 90. Era Cazuza, era Rita Lee, era Lobão, era aquele do Legião Urbana. Era tudo pessoas insubversivas e a gente precisa ensinar nosso jovem a ser livre. E ser livre é fumar maconha. Faz o seguinte, eu passo por mentiroso. Pegue você que está aqui me ouvindo, pegue uma camisa, escreva um versículo bíblico e vá lá para a Universidade Federal com ela. Faz o teste. Porque lá é louvado Che Guevara, aquele vagabundo, maconheiro, matador de pessoas. Nós vivemos numa cultura que destrói a família, irmãos. E a gente precisa saber lidar com essas questões. E aí, isso é importante para que você entenda o que Pedro está falando aqui. Pedro está falando de submissão a governos ruins. Apesar de estar ali, é a mesma coisa, Pedro e Paulo, ele diz isso. Era Nero, e mesmo assim, o que Pedro está dizendo? Se submeta. Porém, não saia do evangelho, permaneça firme. Quer guardar a sua família? É o evangelho, não é ideologia política que vai mudar a sua família. Elas estão, ao contrário, destruindo. É o evangelho. E aí, queridos, a motivação, por que as mulheres, por que os homens precisavam ser submissos? Quando você lê a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, ele expõe lá um motivo, irmãos. Capítulo 2, versículo 13, ele diz assim. Aliás, versículo 12, ele diz assim. Capítulo 2, versículo 12, ele diz: esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e a destruição, falando daquilo em que são ignorantes. Desculpe, irmão, eu estou em 2 Pedro, desculpe. 2, versículo 12, ele diz o seguinte.
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio do gentil, para que naquilo que fala contra vós outros, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da sua visitação. Agora preste atenção que ele diz no versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa de quem? Por causa do Senhor. Não é pela autoridade em si, é por causa do Senhor. Ninguém vai concordar com um ato de vandalismo, porque a gente está num governo, a gente agora vai quebrar tudo, como fizeram no 8. Não, ninguém concorda com isso, querido. Eu só estou alertando as pessoas para que a gente pense. Lembre do diabinho lá, né? Não deixe eles pensar, não. Então Pedro diz isso. E essa palavra submissão, irmãos, é o verbo grego lá, hipossô, que é uma justa posição de duas palavras, hipo, sob, taço, ou melhor, hipotaço, que é hipo é sob e taço é organizar. Essa palavra hipossô, submeter-se, era a palavra usada nos exércitos quando alguém entrava em forma e estava sob o comando militar. Então, aquele comandante, ele dava uma ordem e as pessoas se submetiam. Aqui, eu acho que os meninos aí, Pedro e Simon, estão no exército, eles sabem disso. Na Ordem Unida, ali todo mundo está sobre um comando só. E se um fizer errado, desmantela toda a tropa. Essa palavra submissão está em unidade debaixo de um comando. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, Paulo diz, sujeitai-vos às autoridades. Qual era o governador de Paulo? Nero, o mesmo governador de Pedro. Ele diz, sujeitai-vos a toda autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus. É aquilo que Jonas estava discutindo hoje na escola dominical, seja quem for, seja o que for, seja político, seja o que for, todos eles estão debaixo do governo soberano de Deus. E é por isso que as mulheres deveriam, por isso que as pessoas deviam se submeter. Então, a submissão, primeiro, era com os governantes, depois, dos escravos. Os escravos deveriam se submeter aos seus senhores. Está aí em Pedro 2,18, ele diz assim, servo, sede submisso, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também se for perverso. O cristianismo é difícil de viver, né, irmãos? A turma pensa que cristianismo é cantar e vir para a igreja e pular. Rapaz, um governador perverso, você tem um patrão perverso, você tem um patrão que lhe humilha. E Jesus diz, se submeta a ele. Mas não por causa dele. Há um propósito maior que a gente vai chegar aqui nesse final, querido. Há uma finalidade maior dessa submissão. Então, a gente vai partir aqui para os 3 pontos, irmão. Estou vendo que o tempo não está me ajudando, ou então eu falei demais. Eu queria tratar com os irmãos da seguinte mensagem, irmãos. A minha mensagem, o tema é o seguinte. A vida familiar que honra e glorifica a Deus. De que maneira eu, você, como crente, nós podemos ter uma vida familiar que honra e glorifica a Deus, seja em qualquer sociedade, como era essa sociedade de Pedro. De que maneira? A primeira coisa, irmãos, é com relação à missão da mulher. E Pedro vai dizer, ele diz aqui, como é que ele começa aí? Mulheres, sede vós igualmente a quê? Aquela submissão que a gente tem às autoridades. Eu não sei se você já pensou nisso, querido. Minha irmã, antes só dar rabo e saca aqui para mim, mas quando você recebe uma carta do juiz, você se submete ou não? Nas autoridades civis, a gente se submete ou não? Mas a gente tem dificuldade de submeter o marido. Peraí, não fala do seu marido não, daqui a pouco a gente fala. Eu estou falando agora das mulheres, daqui a pouco a gente chega na parte deles. O fato é que as mulheres deveriam se submeter ao seu marido. E tem aqui uma causa, querido. Ele diz, submissa ao vosso próprio, aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. É porque está tão difícil o conceito de casamento hoje que a gente nem sabe mais. Você nem sabe, talvez, que o seu marido é seu. Não tem A e B, a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe, e essa união por Deus é tão profunda, que não há mais Maria e José, são ambos uma só carne. É porque o conceito bíblico está sendo esquecido. E Pedro vai dizer aqui,
submissa ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Eu sei, eu tenho certeza, que quando nós maridos chegamos em casa, nenhuma de vocês aqui, porque vocês são crentes, começa a dizer, onde é que tu estava? Tu estava com quem? Por que não ligasse? Claro que não, né? Vocês ficam caladinha para ganhar o marido, não é assim? Eu sei que a mulher aqui nenhuma briga com o marido. Eu sei disso, claro. Vocês não querem ganhar seu marido? Nós não somos crentes. Claro que ninguém reclama com o marido, não, eu tenho certeza. Irmãos, deixa eu dizer a você. John Piper, ele dá 6 definições do que não é submissão. É o que eu estou dizendo, por a gente estar tão distante dos conceitos da Bíblia que a gente tem raiva. Quando eu falo em submissão, já tem mulher que começa a olhar para mim assim, já quer dar rabisaca, segure-me. Submissão, John Piper vai dizer, 6 definições do que não é submissão. Submissão não significa concordar com tudo. Você não é obrigado a concordar com tudo que o seu marido diz. Submissão não significa abandonar a própria maneira de pensar. Eita, agora meu marido é do partido A, meu marido gosta do time tal, agora eu tenho que ser tudo. No tempo de Pedro era, você tinha que ser assim. Aqui não. Submissão não significa que não devo tentar influenciar o meu marido. Submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Deus. Ah, meu marido, eu tenho que cuidar dele, né? Não posso ir para a igreja hoje não, presbítero. Cuidar do meu marido, né? Ou então aqueles crentes abençoados que só faz festa aniversário dia de domingo. Rapaz, eu não posso ir para a igreja não, porque a família do meu marido vai vir para cá domingo. Então, não é isso não, querido. Submissão não significa que toda a força espiritual da mulher tem que vir do marido. Mesmo que seu marido não seja crente, vai buscar a Deus. Submissão não significa viver e agir com medo. Uma mulher que tem medo do seu marido também vai entrar na outra parte, viu? Mas isso, o relacionamento não está funcionando. Por que você tem medo do seu marido? Por que uma mulher tem que ter medo do esposo? De forma alguma. O conceito de submissão bíblico é o chamado da esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, ajudando ao exercício dessa liderança através dos dons que ela tem. É o chamado da esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, ajudando no exercício da liderança através dos seus dons. E Pedro vai contar aqui de que maneira, qual é o procedimento, qual é esse procedimento que cala a boca do marido. Pedro vai dizer, a partir do versículo 2 em diante, ele vai dizer, o testemunho, a conduta, a beleza interior. Veja o que ele diz aqui, irmãos. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, mas seja, porém, o homem interior de coração, unido ao incorruptível trato de um espírito manso e tranquilo, que é de quê? Que é de grande valor para Deus. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, mulheres, mas pelo amor de Deus, não responda. Pode ficar para vocês. Você gasta mais com o lado de fora ou com algo que lhe traga beleza interior? Qual é o livro que você comprou, que é o preço da sua chapinha? Não responda não. Você entende que a gente vive isso, irmãos? A gente está no endeusamento da beleza exterior. E a gente esquece da beleza interior. A gente acabou de ler Provérbios. A mulher virtuosa, ela será louvada. Meu filho, mulher torneada, de bunda grande, isso não segura casamento, não. O que segura casamento é amor, é renúncia, é sacrifício, é perdão. Essas coisas.
Aí a gente investe demais no nosso corpo e tal, e não está errado, não, você tem que ter saúde se tem, meu. Mas não esqueça do intelecto, não esqueça da mente. Porque o que traz beleza, veja só, eu vou repetir logo novamente o que Pedro diz, ele diz que essas coisas são de grande valor para Deus. E ele ainda diz mais, né? Essas mulheres, elas se espelhavam nas santas mulheres do passado. Não é triste, irmãos, quando a gente vê irmãos da igreja, a gente vê pessoas da igreja querendo parecer uma mulher velha lá do Big Brother, querendo parecer um artista, que não tem uma conduta moral zero. Eu quero ser igual a Anitta. Pelo amor, eu quero ser igual a não sei o quê. Não é triste quando um crente, uma serva de Deus, quer parecer com aqueles troços? Você deveria parecer com as santas mulheres. Olhe para a história de santas mulheres, olhe para a história de Sara. Ele usa o termo de Sara aqui, veja só, como é que Pedro usa aqui, irmãos. Ele diz assim, ó, mulheres, sede submissas igualmente aos vossos maridos. Aí lá no versículo 5 ele diz, pois assim foi também que assim mesmo se ataviaram as mulheres de outrora, que esperava em Deus, estando submissa ao seu próprio marido, como Sara. O que foi que aconteceu com Sara, os irmãos lembram? Sara, querido, o marido dela, Abraão, tremeu com medo de Ameleque, com medo do rei do Egito, e ele mentiu dizendo que Sara era o que era irmão dele. E Sara se submete para não entregar o marido, porque Abraão estava com medo de morrer. Quem é a irmã da igreja? Tito diz isso, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como cuidar da sua casa. Meu irmão, me perdoe se alguém aqui mas a igreja é lugar de cura, irmãos. Por que quando a gente sente, não estou dormindo, vou procurar um psicólogo? Muitas vezes é uma questão que uma irmã da igreja pode lhe ajudar, que o pastor pode lhe ajudar, mas parece que a gente não confia mais na palavra de Deus. A gente usa recursos do mundo, e eu não estou dizendo que a psicologia é desprezível, não, meu irmão. Pelo amor de Deus, encaixe cada coisa no seu lugar. Mas eu estou dizendo que hoje falta tanta sabedoria nos lares que eu me impressiono com os lares cristãos. Uma mulher, o marido chegou em casa e disse, eu vou te dar um presente. E pegou aquela mulher, foi viajar, né? E ela pensou, não, a gente volta de noite. E o marido ficou lá, tranquilo. Passou 5 dias no hotel com a mulher, tratando a mulher bem, fechou a conta do hotel, a mulher começou a chorar. E quando a mulher começou a chorar, o marido disse assim, o que foi que houve, amor? Eu tratei mal. Ela disse, não, porque eu sei o que aconteceu, uma coisa ruim comigo. Eu fiz um exame a semana passada, eu acho que estou com câncer, por isso que tu me trouxe para cá. Eu digo, fale sincero, eu vou morrer, eu vou morrer. O marido disse, não, querida, é porque eu estou aprendendo a viver e a lhe amar. Todos esses anos, nunca tratou a mulher bem. Quando ele tratou, a mulher se espantou, pensou que ia morrer. Queridos, não tem. O melhor lugar do mundo é a sua casa, é a sua família. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas a gente às vezes está conversando com os homens, eita, chegou na hora de ir para casa, lá, vou encontrar a dona encrenca, e começa, e aí vem os animaizinhos, né, de cavalo, de burra, de jumenta, é uma bicharada dentro de carro tão grande, né? É assim, queridos. A mulher se submeta pelo procedimento ao seu marido, isso é agradável a Deus. Agora vamos para o marido, né? Ele diz, dá uma olhada no versículo 7, querido, por favor. Ele diz assim, maridos, o quê? Igualmente. O propósito é maior, marido, então se submeta. Do jeito que a sua mulher se submeta, é claro que isso aqui não está falando de igualdade, está falando de propósito. Então para de querer mandar na tua mulher o tempo todo. Tua mulher não é objeto seu, meu filho. Cuida daquilo que é teu, veja só. Olha o que Pedro vai dizer aqui, ele diz, marido, igualmente, vivei a vida com o mundo lá. Aqui não é conferência de casais, senão eu ia dizer o que é a vida com o mundo lá. Mas é intimidade. Tem intimidade com a sua esposa, conheça a sua esposa. Irmãos,
Eu sei que a mulher é difícil de conhecer, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu expor o meu casamento aqui. Tem dia que Estela chega para mim e fala assim, nego, eu quero comer alguma coisa. E eu digo, o que é que tu quer? Não sei, é uma coisa. Irmão, quando tiver nesse dia, pegue sua carteira. Ela quer seu carinho, ela quer que você converse com ela, ela quer atenção. Ela não quer comer nada não, querido. Aí o cara chega lá, né? Quer cuscuz, quer não sei o quê. E se irrita mais a mulher ainda. Conheça a sua esposa. Conheça a sua esposa. Né? O cara não sabe o dia que a mulher está no TPM, mas quando a pobre explode um pouquinho, o cara diz, uma mulher ignorante e começa a falar mal. Meu filho, Pedro está dizendo aqui, ó, a mulher como parte mais frágil. Não está dizendo que a mulher... Deixa eu quebrar outra coisa aqui. Em canto nenhum da Bíblia diz que a mulher é inferior ao homem. Tire isso da sua mente. Viu? Se alguém ensinou a você, está errado. São submissão de propósitos. Cristo se submeteu ao Pai ou não? E ele é menor do que o Pai? Submissão de propósitos, queridos. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E a mulher é o quê? Imagem e semelhança de Deus. Olha o que Pedro está dizendo aqui no versículo 7. Ele diz, a vida como mundo lá com discernimento e consideração. Aí ele termina lá no final, ele está dizendo assim, ó. Porque sois juntamente herdeiro da mesma graça. O homem é salvo pela graça. E a mulher é salva por quê? Qual é a diferença? Agora veja só, irmão, aqui quando Pedro disse assim, ó, consideração com a sua esposa. Irmãos, olha, é que é interessante, irmão, um homem e mulher é diferente. Isso, o problema da gente vem da queda, certo? Foi o que aconteceu na queda. Na queda houve uma tentativa da mulher de dominar o homem, de controlar o homem. E aí, é por isso que as mulheres às vezes querem controlar o homem, né? Aquelas perguntazinhas, quando diz, estava fazendo o quê? Estava chegando, ela quer satisfação. Mas o que o homem faz, irmão? O homem que era para cuidar, que era para ter esse carinho com você, o homem caiu, meu filho. E agora o homem ama mais as coisas do que a sua mulher. É por isso que eu nem vou perguntar aos homens quanto é que você gasta com o seu carro. Leva o carro cheira tanto. Mas não traz um shampoo para a esposa, meu amigo. É calibragem no pneu. Tem homem que toda semana lava o carro e aspira e tudinho. Aí a mulher não. Eu passo 5 horas jogando bola. Mas não passo meia hora conversando com a minha esposa. Por quê? Porque foi assim que o homem fez. Ele perdeu isso aqui. E é o que Pedro está dizendo assim, tenha consideração com sua esposa. Aí veja só, agora para a gente homens. Ele diz assim, ó, para com a vossa mulher como parte mais frágil. Essa palavra frágil aqui é como um vaso. A sua mulher sabe o que ela é, minha filha? Ela é um tesouro que Deus lhe deu. A Bíblia diz lá em Provérbios, herança e bens vêm dos pais, mas a mulher virtuosa é um presente de Deus para você. Trata a tua mulher bem, filhinho. Cuida dela, senão o pé de lã passa lá. Tenha cuidado. Trate sua mulher com carinho, dedica tempo, para de assistir porcaria de série e vai sentar na cama e conversar a mulher e vai valorizar a tua esposa. Mulher não quer muita coisa não, minha filha. Mulher quer isso, é carinho, é atenção, é amor. É aqui as crianças cantando e as mães aí tudo chorando e eu vendo ali. Que realmente é bonito ver. Isso encanta o coração da mulher. Mas os homens parecem que são raciados com jumento, não sabem tratar as mulheres, né? É bruto. E aquilo vai minando o teu casamento, queridos. Né? Não dá mais tempo, irmão, que o tempo está correndo. Então, a submissão, né? De que maneira uma família honra e glorifica a Deus? Quando a mulher se submete a um marido em amor, quando um homem ama a sua esposa, trata ela com zelo como algo precioso. E por fim, irmãos, a missão da família. E quando os dois estão juntos, mulher e família se unem, qual é a missão? Veja só,
quando ele fala lá no capítulo, no versículo 1, ele diz que a mulher deve fazer isso, a mulher deve submeter, veja só, por causa do Senhor. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui? Olha, para que toda essa submissão que a mulher faz, qual é a finalidade? É para que o marido seja ganho. Então, olha só, irmãos, o propósito aqui é evangelístico. Isso aqui também, irmãos, desculpe, mas isso aqui também serve para vocês. Porque você vê irmã todo dia, que ela vem para a igreja todo dia, mas ela não fala de Jesus para o seu esposo. Ela não tem procedimento dentro de casa. E esse propósito aqui está dizendo, irmão, é por causa do Senhor que deve submeter. Isso aqui, o marido ama a sua mulher, a finalidade suprema, o bem supremo não é sua mulher, é a glória de Deus. O casamento, lembra o que eu disse no início? O casamento deve ser como uma vitrine. O propósito é a glória de Deus no casamento. O propósito é a glória de Deus na família. Segunda coisa, por causa do evangelho, queridos. Tudo isso aqui, esse amor dessa mulher pelo marido, o amor desse marido por essa mulher, a compreensão, a submissão muda, era para quê? Para que Pedro está pedindo isso? Para que o nome de Jesus Cristo fosse conhecido naquele ambiente hostil, para que eles fossem uma família exemplar. Tudo isso tem um propósito maior, irmãos. E é assim que as famílias devem viver. Veja, irmãos, Kistermaker, ele diz o seguinte, lá no final, né, quando ele está dizendo, ele fala, olha só, é um ambiente de amor, mas a gente nunca deve esquecer a parte espiritual. Como é que termina o texto que nós lemos? Ele diz, viva dessa maneira, mulher, submeta seu marido, o marido ame sua mulher como vaso mais frágil, como algo precioso que Deus lhe deu. Aí ele diz assim, para que não se interrompa as orações. É a questão espiritual, irmãos. A gente senta na mesa com a mulher, aí a gente fala de Lula, aí fala de Bolsonaro, fala do Flamengo, fala de Vasco. E a vida espiritual? Quantas vezes você senta, você homem aqui, que a responsabilidade é sua, você é o líder. Quantas vezes a gente senta com a nossa família e aproveita uma questão que está acontecendo, uma família que caiu no desastre. Por exemplo, hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, né? Um policial civil surtou e matou 4 colegas dentro de uma delegacia no Ceará. Então, esses momentos, queridos, é momentos de você sentar com seus filhos e tentar educar seus filhos. Tentar ensinar seus filhos. Ajude o pastor Eudo, que a cabeça dele já dá toda cor de cal. Ajude ele, ensine seus filhos, instrua seus filhos, porque eu vou repetir de novo, a escola não vai fazer isso por você. A escola não vai ensinar valores ao seu filho, a escola não vai ensinar honra ao seu filho, a escola não vai ensinar virtude aos seus filhos, e a mídia muito pior. Porque grande parte dos nossos filhos, hoje, do tempo dos nossos filhos é gasto com a mídia, né? Ou vocês acham que eles estão com o celular ali, olhando o WhatsApp, seu bobinho? Não. Lembra da primeira diabinho lá? Distraia o povo para que eles não pensem. Não deixe eles refletir. Certo, irmãos? Então Deus criou o casamento, irmão, como um relacionamento para remostrar um relacionamento entre Cristo e a igreja. Como é que deveria ser o casamento? O casamento foi criado por Deus lá no Jardim do Éden, para demonstrar a união de Cristo com a igreja. Não é isso que Efésios diz? Deus criou as famílias para revelar a maneira como os membros devem viver e se relacionar uns com os outros. Rapaz, a gente não deveria ser um bando de irmão aqui. Essa palavra irmão deveria ser no sentido mesmo genuíno. Hernandes Dias Lopes, irmãos, ele diz assim, tenho participado, e Hernandes Dias Lopes, viu? Se você assiste a Hernandes, eu aconselho. Tem um pastor aí que dá palestra para casar e o cara mais parece uma versão tiririca gospel. Saia daquilo. É um que fala meio assim, aquilo parece tiririca falando. Saia daquilo. Agora Hernando não. Hernando pode assistir.
E ele diz assim: tenho participado de vários seminários sobre casamento e pude constatar que 98% das mulheres têm a mesma queixa em relação aos maridos. Ausência de carinho. 98% das mulheres. Queridos, eu vou repetir novamente. A nossa família deveria ser uma vitrine, onde a família do lado que está desesperado, que tem uma pessoa que usa droga, que vive no adultério, que vive no vício, dizia assim: eu vou ali para ver se o vizinho me ajuda e ora por mim, porque a vida deles são diferentes. Infelizmente, irmão, não vai dar tempo. Mas eu queria, rapidamente, 3 aplicações. Eu prometo agora que é bem rapidinho, irmãos. De tudo isso, desse texto, você em casa releia esse texto. Mas o que eu posso tirar de aplicação para mim? A primeira coisa, querido, confie nos planos de Deus para as suas famílias. Vou repetir. A primeira coisa, confie nos planos de Deus na sua família, para a sua família. A sua família não foi uma invenção sua, não foi invenção de pastor. A nossa família é um projeto de Deus. E Jó garante, ele diz: eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum ataque, se a sua família estiver lá. Quando Jesus está falando lá em Mateus, ele usa a casa como uma expressão de oikon. Oikon é sempre na Bíblia, lugar onde mora a família. E Jesus lá, através de Mateus, ele diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras é como um homem prudente que edifica a sua casa. A palavra ali é oikos, a palavra ali é família, que edifica a sua família sobre a rocha. E vem o vendaval, e vem a chuva, e vem a tempestade, e a sua família não vai cair, porque ela está firmada na rocha. É Cristo quem segura a tua casa, queridos. É Ele quem guarda, porque a Bíblia diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Confie nos planos de Deus para a sua família. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Segunda coisa, continue tendo esperança. A gente vive dias difíceis, ou por questão financeira, ou por questão de doença, seja lá o que for. E como era a situação de Pedro? Irmãos, infelizmente, como eu disse, o tempo está tão curto aqui. Mas Pedro começa essa carta para aqueles irmãos que muito estavam sendo mortos, muito estavam sendo torturados por causa do Evangelho. Mas há uma expressão aqui que os presbiterianos não conhecem, né? Quando Pedro começa essa carta, no primeiro versículo ele diz assim: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Pedro está dizendo: vocês podem sofrer, vocês podem estar apanhando, vocês podem estar sendo perseguidos, vocês podem estar sendo injuriados, mas vocês são eleitos de Deus. Um eleito é aquele que nunca se perderá. Vocês estão apanhando, vocês estão sendo humilhados, vocês estão sendo chicoteados, mas vocês são eleitos de Deus. E ele ainda diz, no versículo 2, ele diz, novamente ele repite, ele diz: os eleitos segundo a presciência de Deus, em Deus Pai, em santificação. Vocês são diferentes. Não olhe o padrão do mundo. Não seguir pelas filosofias do mundo. Vocês são santificados. Daqui a pouco, lá no capítulo 2, ele vai dizer: vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Seja lá a filosofia que tiver mundana, mas a nossa esperança está em Cristo. E Pedro, é incrível que Pedro sabia disso, queridos. Talvez quando Pedro escreveu isso aqui, veja, irmãos, no último versículo dessa carta, Pedro diz uma coisa interessante. No último versículo da carta de Pedro, aliás, no penúltimo, versículo 13, ele diz: aquele que se encontra na Babilônia, também eleita. Que era a Babilônia aqui? Pedro não está se referindo à Babilônia, porque a Babilônia era 800 quilômetros de Jerusalém. Possivelmente Pedro não falou, nunca foi lá. Babilônia ali é Roma, onde Pedro estava, onde ele escreveu a carta. E Pedro está dizendo assim, ó, aqui na Babilônia, Babilônia era uma forma pejorativa de chamar Roma. Por quê? Por causa da perversidade moral.
Porque era leia os 12 Césares, que esse livro você vai mostrar a perversidade dos imperadores. Quase todos os imperadores eram homossexuais, era pervertido, a perversão sexual, e criança que nascesse com problema era morta, a mulher não valia nada naquele local, por isso que era chamada de Babilônia. E Pedro diz aqui, nós estamos aqui na Babilônia, mas nós somos eleitos de Deus. Pedro sabia, aquele que olhou para ele lá quando ele pecou, ele disse, Pedro, tu és pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Tenha esperança. A nossa esperança não é partido político, a nossa esperança não é economia, a nossa esperança é Cristo em vós, a esperança da glória, e a nossa esperança nunca nos decepciona. Confie nos planos de Deus para a sua família. Continue tendo esperança para a sua família. Mas por fim, queridos, por fim, escute isso. Isso tem a ver, por isso que teve que fazer aquela introdução todinha. Cultive o evangelho na sua família, acima de todas as culturas. Cultive o evangelho na sua família, acima de todas as culturas. Seja comunista, seja socialista, seja capitalista, seja liberal, seja lá o que for, o evangelho é supracultural. O evangelho está acima de todas as coisas. Irmãos, ainda que a gente possa estar vivendo numa cultura hostil, no tempo das trevas, no tempo que não se podia ler a Bíblia, no tempo que as pessoas, vivia num breu total, Deus levantou homens como Martim Lutero, como John Wycliffe, como Jerônimo Savonarola, e desencadeou a reforma protestante, que foi um movimento que trouxe a luz do evangelho e mudou a história de muita gente. Quando a Revolução Francesa é outra coisa que, se você nunca leu, leia a Revolução Francesa pela ótica de um protestante ou de um historiador sério, porque a reforma francesa, a Revolução Francesa não tem nada de igualdade, não tem nada de liberdade, não tem nada de fraternidade. Aquilo foi uma derrubada do poder. Mais de 5.000 freiras foram mortas, padres foram mortos, pastores foram mortos. Quando a reforma protestante foi desencadeada na França, eles decidiram banir o evangelho da França. Mas lá havia um grupo de cristãos chamados pietistas, e os pietistas começaram a orar, e eles livraram a França da desgraça por causa do evangelho. Quando a Revolução ia chegando, ela sai da França, ela vai chegando na Inglaterra, lá encontra George Whitefield e encontra John Wesley. Aqueles homens pregaram o Evangelho, e por causa do Evangelho a Inglaterra não entrou na Revolução, e eles mudaram aquele país. O evangelho está sempre acima de toda cultura, está acima de todo costume, está acima de toda moral. O evangelho é o poder de Deus. Sabe, aqui nessa cidade de Babilônia, na cidade de Roma, quando era feio, porque um evangélico ele era expulso da sua casa, ele andava como um maltrapilho, ele não tinha direito aos bens. Então o evangelho era o Zé Ninguém, era o que vivia na rua, era feio ser evangelho. Paulo escrevendo aos romanos, aqui para essa cidade, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cultura do evangelho. Compra livro para o teu filho, ensina teu filho, mas coloca na mente dele a cultura do evangelho, queridos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você pode acreditar no governo que você quiser, mas governo nunca vai mudar uma cultura. Só o que muda é o evangelho de Cristo Jesus. É por ele. É por causa do evangelho que as coisas mudam. E para fechar, a última pergunta, que eu sei que o tempo já estourou, irmãos. O que você tem feito para levar a sua família para perto do evangelho? Você tem ajudado seus filhos, queridos, a refletir sobre o evangelho? Que Deus nos ajude, querido. Que Deus nos abençoe. Que Deus guarde as nossas famílias, em nome de Jesus.